Assista agora Jornal da Globo. Tela quente. Oferecimento All Day. Chegou o seu dia de ser mais feliz. Agosto, última semana. É ele, sim. Matos, na pista do verdadeiro assassino de Paulo Aguiar. Esse retrato aqui é muito parecido com o professor de boxe do Pedro, o Chicão. Agosto, série brasileira. Amanhã, depois da Terça Nobre. Oferecimento Caloi Mountain Bike. Se não for Caloi, esqueça. E Antártica, uma paixão nacional. Traz Madonna, uma paixão mundial. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Tipo, um carro tipo nenhum outro. Jornal da Globo. Oferecimento Forestier, o clássico de corpo e alma. Boa noite. A crise entre o PMDB e o governo provoca pedidos de demissão em massa dos ministros do partido. No meio da tarde, o ministro do Meio Ambiente, Coutinho Jorge, anunciou que ia deixar o cargo. No começo da noite, foi a vez dos ministros da Previdência e dos Transportes e também do líder do governo no Senado. Esses 3 pedidos não foram aceitos pelo presidente Itamar Franco, pelo menos por enquanto. Ao vivo, de Brasília, as informações de Guilherme Menezes. A saída do ministro Coutinho Jorge pode ser explicada pela ligação dele com o governador do Pará, Jader Barbalho, um dos maiores defensores da passagem do PMDB para a oposição. Já o líder do governo no Senado e os ministros dos Transportes e da Previdência Social colocaram os cargos à disposição justamente porque querem a permanência do PMDB no governo. Parece contraditório, mas os 3 garantem que essa atitude ajuda a superar a crise, porque dá liberdade sem constrangimentos tanto ao governo quanto ao PMDB para que ambos decidam se querem caminhar juntos ou não. O presidente Itamar Franco quer uma solução rápida para essa crise. O PMDB decide o seu destino na reunião do Conselho Nacional do Partido no próximo dia 21. O ministro Antônio Brito disse que até a solução da crise entre o PMDB e o governo, ele, o ministro dos Transportes e o líder no Senado continuam trabalhando normalmente a pedido do presidente Itamar Franco. O ministro afastou a hipótese de abandonar o PMDB e disse que a atitude tomada hoje vai facilitar a decisão do partido na reunião do dia 21. Na decisão do dia 21, o PMDB não precisará ter nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de inibição em relação à figura de alguns de seus membros que foram, pelo partido e pela confiança do presidente, levados ao governo. O líder Pedro Simon argumentou que agora ele e os ministros do PMDB se sentem mais à vontade para defender o apoio do partido ao governo. Nós achamos que o partido deve continuar participando do governo. Para podermos defender com tranquilidade essa posição, nós nos afastamos do governo. As lideranças do PMDB apoiaram a atitude do líder Pedro Simon e dos ministros do partido. Uma atitude ética, elogiável sob todos os aspectos e mostra, por outro lado, a disposição do presidente ao pedir que se mantenha no cargo e o seu desejo, portanto, de que o PMDB continue participando do governo. Algumas lideranças do PMDB no Congresso já trabalham pela antecipação da reunião do dia 21. Seria uma forma de abreviar a crise. E o líder do PMDB na Câmara, deputado Genebaldo Correia, também se movimenta. Ele quer promover um encontro ainda essa semana entre o presidente Itamar Franco e o novo presidente do PMDB, deputado Luiz Henrique. Qualquer que seja o resultado dessas conversas ou dessas tentativas, pelo menos um ministro do PMDB deve continuar no governo. É o ministro da Educação, Murilo Ringel. Ele é amigo do presidente Itamar Franco e já disse que fica no cargo, independente da vontade ou da posição do partido. Guilherme Menezes, de Brasília. O ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, dá entrevista coletiva à imprensa amanhã. Ele cancelou o pronunciamento que faria em rede nacional de rádio e TV. A ideia agora é
é sepultar na entrevista de amanhã as especulações sobre o novo pacote. O ministro vai falar sobre retomada da economia, sobre os avanços no controle das contas públicas e, de novo, vai tentar mostrar a importância do ajuste fiscal antes de tudo. Mas, na verdade, o que preocupa mesmo todo mundo no Ministério da Fazenda, neste momento, é essa crise toda com o PMDB. Porque se o PMDB cair fora mesmo do governo, o desfalque no Congresso não vai ser brincadeira. O que pode inviabilizar qualquer medida econômica que dependa dos votos dos parlamentares. Os cientistas sempre desconfiaram, ali estava um dos segredos da longevidade, mas agora eles têm certeza, as vitaminas fazem uma verdadeira revolução na medicina. São jovens e lindos, por isso nem imaginam que estão ficando velhos. É isso mesmo, a medicina já sabe, o envelhecimento biológico começa aos 12 anos, torna-se mais rápido aos 16 e aos 22 já é a atividade fim do organismo. O cansaço, o esquecimento, o enfraquecimento, a falta de vontade, a perda de vitalidade, as doenças constantes. São os sintomas da velhice. Mas clínicas como esta, em São Paulo, estão lotadas de pacientes que só têm elogios para uma forma revolucionária de combater os males da velhice, o uso constante e prolongado de vitaminas. Eu tenho mais disposição, tenho mais ânimo para tudo, para trabalhar, para passear. Eu trabalho bastante e não sinto nada. Tenho a mente muito clara, passeio, converso muito. O beabá das vitaminas passa por esse trio, vitamina A, vitamina C e vitamina E. Segundo os médicos, elas devem ser tomadas juntas porque provocam o equilíbrio do organismo. As vitaminas têm encontrado defensores entre atletas e naturalistas, mas é entre os médicos geriatras que elas fazem maior sucesso. Essas vitaminas, elas agem no organismo humano, desacelerando o processo de envelhecimento, despoluindo o organismo e prevenindo o organismo das doenças degenerativas e oportunistas, como, por exemplo, a catarata, como, por exemplo, a diabetes, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares. Os médicos garantem os efeitos benéficos das vitaminas, mas alertam para dois fatos. Quanto mais cedo na vida começar o tratamento, melhor. E nunca tomar remédio sem consultar um especialista. O Flamengo pode ter amanhã como novo técnico um dos maiores ídolos da história do clube, Leovegildo Lins da Gama Júnior, o craque Júnior. Ele foi convidado para substituir Evaristo de Macedo, demitido hoje. Júnior, que passou 20 dos seus 39 anos de idade no rubro-negro, pediu um tempo para pensar. Daqui a pouco tem gols, Romário de brinco, a preocupação de Bebeto e Mauro Silva e o chá de sumiço de Valdo. Derrubado o pedido de prisão de PC Farias no processo sobre sonegação fiscal da Brasiljet. A decisão foi tomada pelo Tribunal Regional Federal em Brasília. Mas ela não significa que PC Farias e seu sócio na Brasiljet, Jorge Bandeira, fiquem em liberdade caso reapareçam. Ainda está em vigor o decreto de prisão preventiva do Supremo Tribunal Federal contra os dois por crime de corrupção. A entrevista exclusiva que o chileno José Irribarra deu ontem no Fantástico ao repórter Marcelo Rezende mobiliza a Polícia Federal em Brasília. O homem que planejou a fuga de PC Farias do Brasil fez novas revelações e disse que só voltaria a ajudar PC por muito dinheiro. A Polícia Federal acredita que Paulo César Farias ainda está na Argentina. Um grupo de traficantes, alguns com coletes da Polícia Civil, encenou uma batida policial perto de uma favela no Rio de Janeiro. A batida era para facilitar a entrada de drogas e assassinar policiais militares que se aproximassem. Houve tiroteio. Os traficantes usaram motoristas como escudo e fugiram. Michael Jackson vai às compras em Moscou a 2 dias da estreia na Rússia. O cantor passeou no mesmo tipo de limusine usado pelos líderes comunistas. A cada parada era cercado pela multidão de fãs. Michael Jackson visitou uma loja de antiguidades e uma livraria e voltou ao hotel para descansar antes do primeiro show dele na Rússia depois de amanhã. O corpo do presidente da Academia Brasileira de Letras está sendo velado agora no Rio de Janeiro. Aos 30º de Ataíde, faria 95 anos daqui a 12 dias. Ele morreu no começo da noite de parada cardiorrespiratória.
Ao vivo da Academia Brasileira de Letras, informa a repórter Viviane Lima. O presidente da Academia Brasileira de Letras estava internado há 2 semanas por causa de uma infecção pulmonar. Austrégésilo de Ataíde morreu por volta de 7 horas da noite, vítima de uma parada cardiorrespiratória. O corpo está sendo velado desde as 9 horas da noite no Salão dos Poetas da Academia Brasileira de Letras. Durante 35 anos, o jornalista presidiu a academia. Austrégésilo de Ataíde completaria 95 anos no próximo dia 25. Austrégésilo de Ataíde era pernambucano de Caruaru. Jornalista, conferencista e orador, escreveu 16 livros e participou da elaboração da Declaração dos Direitos do Homem. Era metódico e pontual. Todo dia chegava à Academia Brasileira de Letras às 3 da tarde, tomava o chá e só então abria a sessão. Aos críticos da academia, respondia sempre: a academia não tem compromisso com o futuro, mas sim com o passado. Austrégésilo de Ataíde tinha um grande orgulho de exercer o jornalismo e dizia: sou jornalista e quero ser jornalista, intérprete do meu tempo e profeta do futuro do meu país. O enterro do corpo do presidente da ABL está marcado para amanhã, às 4 horas da tarde, no cemitério São João Batista, na zona sul do Rio. Agora à noite estiveram presentes ao enterro o professor e imortal Cândido Mendes, a atriz Marília Pera, o escritor e também imortal Josué Montelo, o presidente das organizações Globo, jornalista Roberto Marinho, e a mulher dele, Dona Lili de Carvalho Marinho. Viviane Lima, do Rio de Janeiro. A mulher, Dona Maria José, e que Austrégésilo de Ataíde chamava carinhosamente de Jujuca, foi o grande amor da vida dele. Eles casaram em 1933, um casamento de 51 anos. Dona Maria José morreu há 9 anos e ele nunca deixou de pôr, todo dia, junto ao retrato dela, uma flor. Vendido em bolso o último pedaço estatal da Aço Minas. Sai o primeiro julgamento de mérito sobre o IPMF. O imposto é inconstitucional, sim. Todo mundo ligado na caderneta de poupança. O rendimento para quem depositar nesses dias vai ser recorde. Judeus e palestinos repetem John Lennon na hora de assinar o acordo. Vamos dar uma chance para a paz. O novo presidente do BNDES toma posse e promete aceitar o dinheiro do Fundo de Garantia nos leilões das estatais. O preço de jogar pelo Brasil. O time de Bebeto e Mauro Silva na Espanha não se conforma com o desfalque e ameaça com uma multa astronômica. Sai a lista das estrelas mais ricas do mundo. Entre atores e cantores milionários está uma brasileira. Adivinha quem é? A gente conta quem é a brasileira, mas daqui a pouco. São Paulo com muitas nuvens no céu amanhã, mas o sol ainda aparece. Põe esta peça para trabalhar por você. Atendimento personalizado. Operações eletrônicas. Home banking. E tudo o que você precisa de um banco dinâmico como você. Conte com o Bancesa, o parceiro de quem produz. O ministro da Fazenda deve mesmo. E os preços tendem a... A reforma econômica muda os... Mas não acaba com as... A Bolsa de São Paulo vai... Mas o mercado futuro não vai... De jeito nenhum. Revista Trevisan Conjuntura. Análises, conclusões e previsões econômicas. Para você que está sempre ouvindo... Cantar, mas nunca sabe onde. A Dupont inventou Lycra. A Dupont inventou Nomex. Uma é a fibra que dá liberdade de movimentos. A outra é a fibra que resiste a altas temperaturas.
Dupont inventa produtos para você ter uma vida melhor. Pela primeira vez, a Justiça examina o mérito de uma ação contra o IPMF e considera o novo imposto inconstitucional. A decisão é da juíza da Primeira Vara Federal de São Paulo, Adriana de Soveral. A juíza concedeu um mandado de segurança definitivo à dona de casa, Elizabeth Arruda, e proibiu a Receita Federal de cobrar o IPMF da contribuinte. Campeonato Brasileiro, agora à noite em Campinas, Guarani e Grêmio ficaram no empate 2-2. Veja os gols com narração de Luiz Alfredo. No primeiro tempo, o Guarani atacou, mas deu Grêmio. Cobrança de Adil, escanteio pela direita, Luciano de cabeça, bola na trave, pingo, ponto final. Gol do Grêmio, 1-0, pingo. 33 minutos, 2 minutos depois do primeiro gol. Meio da área do Guarani, Gilson de primeira, 2-0 Grêmio, o placar do primeiro tempo. O segundo Guarani pressionou, aí a bola sobra de Cacaio, toque sutil, Djalminha escolheu o canto, belo gol, diminui Djalminha, agora cobrança de falta. Ele de novo, a bomba, a precisão, Djalminha, 2 gols dele, Guarani 2, Grêmio 2, placar final. Muito tititi na reapresentação da seleção brasileira agora à noite no Rio. Valdo não veio da França e vai ser dispensado amanhã. Mauro Silva e Bebeto tiveram de sair correndo da Espanha. O repórter Roberto Tomé tem outras informações. A seleção começa uma nova semana com velhos problemas. Os 2 aeroportos do Rio receberam agora à noite a maior parte dos jogadores. Mas a lista dos ausentes mais uma vez apareceu. Tafarel e Jorginho só se apresentam amanhã e Valdo ainda está na França. Para a comissão técnica tem sido uma tarefa impossível reunir todos os convocados no mesmo dia e horário. Esta apresentação dos jogadores teve também lances dignos de um filme policial. A exemplo de Bebeto, Mauro Silva teve que sair da Espanha como um foragido. Os dirigentes do La Coruña tentaram impedir o embarque dele no aeroporto de Madrid e estão ameaçando multar o jogador em $100 mil, aproximadamente 11 milhões de cruzeiros reais. Queria que eu fosse para a Dinamarca para jogar essa partida pela Copa da UEFA na terça-feira e eu, em contato com a CBF, me disse que eu teria que me apresentar e eu cumpri. E espero não ser punido agora por ter cumprido o meu dever. E se o clube realmente decidir multar você e também o Bebeto, você pediria para que a CBF pagasse essa multa? Olha, a gente gostaria de saber quais são os direitos, né? Quem realmente tem o direito, no caso, se é o clube ou a CBF. E a gente gostaria de contar com o total apoio da CBF nesse sentido, né? Juca, é assim, então, o clube pode multar o jogador que viaja para defender a sua seleção? Na verdade, Lilian, isso aí é mais para dar uma satisfação à torcida do La Coruña. Claro que poder multar, pode. Mas agora acontece o seguinte, eles estão alegando que os 2 viajaram sem autorização do clube. Só que os 2 têm uma autorização muito maior, que é a autorização da FIFA, o que permite que a gente suponha que a ameaça vai ficar mesmo nisso. Só uma ameaça, Lilian. Agora, Juca, o Romário está aí para garantir a festa domingo, né? E ainda que mal lhe pergunte, que fim levou o seu amigo Valdo? O nosso amigo Valdo, né, Lilian? O nosso amigo Valdo, imaginem vocês. O Romário chegou de brinco, tá uma graça. Tá aí para garantir a festa mesmo. Agora, a gente até suspeita para comentar, mas dessa vez o nosso amigo Valdo não se limitou a pedir licença ou dispensa da seleção. Ele simplesmente não apareceu. Não veio no voo que trouxe o Raí e o Ricardo Gomes, os companheiros dele de Paris Saint-Germain. E aqui entre nós, Lilian, não vai fazer falta nenhuma. Amanhã a CBF anuncia que ele está definitivamente cortado da seleção, atendendo pedido do clube. Ah, é? Agora, e domingo? É para tremer nas bases? O Uruguai é uma ameaça mesmo? Lilian, nem tanto, nem tanto. Essa coisa de ameaça do Uruguai é tão antiga, mas tão antiga, que você nem tinha nascido quando apareceu. É uma coisa de 1950. Está mais do que na hora da gente encerrar e enterrar esse complexo. O Brasil joga domingo e ganha do Uruguai na Maracanã. Bater 3 vezes na madeira de novo? Pode ter certeza. Segunda-feira a gente conversa. Tá Obrigada, bom. Juca. O presidente do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o Congresso está cheio de picaretas. Muita gente não gostou. E Lula teve que entrar em forma rápido. E bota rápido nisso. Com
continue atento à caderneta de poupança, porque a taxa do CDB, que serve de base para o cálculo da TR da caderneta, subiu mais 100 pontos hoje e já paga para aplicações de até 2 milhões de cruzeiros reais e, dependendo do banco, claro, 4.305% ao ano, o que dá rendimento líquido provável daqui a um mês de 36,4%. Com essa alta na taxa dos CDBs, a TR também sobe. E quem aplicar amanhã na caderneta pode receber no dia 14 de outubro rendimento de quase 39%. É rendimento para ninguém botar defeito, né? O novo presidente do BNDES promete aceitar o dinheiro do fundo de garantia no leilão das estatais. Judeus e palestinos apertam as mãos 45 anos depois e repetem John Lennon na hora do acordo. Vamos dar uma chance para a paz. Você vai ver daqui a pouco. Rio de Janeiro com dia nublado amanhã. Confira as dezenas do Papa Tudo Cartão Laranja. 03, 06, 07, 08, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 30, 36, 39, 44, 45. Confira todos os dias no intervalo da novela das 8 os resultados do seu Papa Tudo Cartão Laranja. Aerodinâmica tipo imbatível. Estabilidade tipo total. Design tipo inédito. Espaço interno tipo incrível. Injeção tipo eletrônica. Direção tipo hidráulica. Fiat tipo, um carro tipo nenhum outro. Filha! Pai! Quer saber mais do Sebrae? Falou com o prefeito? A prefeitura vai comprar da gente. O Sebrae é uma instituição privada que mostra ao governo as vantagens de se comprar da pequena empresa. Aí, João, trabalho garantido, hein? Já dá pra casar. Opa! Abrir mercado para a pequena empresa. Isto é o Sebrae. Hot Tiger, Susana York, transformando o casamento numa verdadeira guerra. Feliz aniversário, Wanda Jun. Sessão Comédia. Hoje, depois do Jornal da Globo. Uma empresa a menos na lista das estatais. A Açominas agora é da iniciativa privada para valer. Hoje, na Bolsa de Minas Gerais, os 33% das ações que tinham sobrado do leilão de sexta-feira foram vendidos com ágio de mais de 80%. E agora está confirmado, o novo dono da empresa é mesmo o consórcio liderado pela Mendes Júnior, que acabou ficando com 50,3% das ações. A Açominas foi vendida por 62 bilhões e 700 milhões de cruzeiros reais. O governo quer acelerar a privatização. No Rio, o novo presidente do BNDES, que tomou posse hoje, adiantou algumas mudanças no programa. O economista Pércio Arida é o terceiro presidente do BNDES no governo Itamar Franco. O ministro do Planejamento, Alexis Stepanenko, disse que as novas regras do programa de privatização ainda estão sendo estudadas. Mas o novo presidente do banco adiantou alguns dos pontos que devem mudar. O programa vai ficar mais rápido e incluir novas empresas. Aumentando o número de empresas à venda, o governo precisa habilitar mais compradores. Por isso, as novas regras do plano de privatização devem incluir a emissão de títulos para parte da dívida pública e também para os fundos sociais, como o FGTS e o PIS/PASEP, para que o trabalhador tenha a opção de participar dos leilões. De acordo com o presidente do BNDES, empresas e trabalhadores não seriam obrigados a trocar a dívida por títulos. Para as empresas, a novidade seria poder transformar em títulos as dívidas de longo prazo. Para os fundos sociais, são estudadas duas opções. A primeira, de que o próprio fundo faça diretamente a compra, como acontece hoje com os fundos de pensão. A segunda, de que o trabalhador possa sacar o saldo do fundo de garantia e do PIS/PASEP em forma de títulos,
que seriam usados na compra de ações ou negociados no mercado. A ideia básica é facultar aos trabalhadores que têm recursos compulsoriamente alocados a esses fundos que tenham a possibilidade do resgate antecipado das suas cotas para fins de adquirir ações dentro do programa de privatização. As bolsas não gostaram, viu, desse discurso. Acharam muito pouco. Estavam subindo de manhã e depois do discurso de Pércio Arida, que não apresentou as novidades que as bolsas gostariam de ouvir, as bolsas caíram e não chegaram a fechar em baixa, mas acabaram fechando praticamente estáveis. Uma cerimônia histórica emociona o mundo. Israel e a Organização para a Libertação da Palestina assinam em Washington o Acordo de Paz. Um gesto que pode significar o fim da violência que começou há 45 anos. Recebidos nos jardins da Casa Branca pelo presidente Clinton, Yitzhak Rabin e Yasser Arafat fizeram discursos emocionados. Rabin disse: "Vamos dar uma chance à paz. Basta de sangue e lágrimas." Arafat falou em seguida: "Nossos dois povos exigem essa esperança." O acordo de paz levou milhares de pessoas a Jericó, cidade que passa para o controle palestino. Mas nem tudo foi festa no Oriente Médio. Em Beirute, o exército libanês abriu fogo contra um grupo de muçulmanos contrários ao acordo. 5 pessoas morreram, houve pânico e correria. Na faixa de Gaza, os palestinos enfrentaram os próprios palestinos num choque entre militantes a favor e contra Yasser Arafat. Na terra de ninguém, entre o Líbano e Israel, os mais de 200 palestinos deportados saíram de luto. Eles dizem que o acordo não lhes garante a liberdade na volta a Israel. Em Jerusalém, grupos radicais israelenses queimaram a bandeira da OLP. Mas no setor árabe da cidade, a bandeira palestina foi hasteada com todas as honras na sede da OLP. Em Israel, esse carnaval palestino não era apenas proibido, mas inaceitável até o acordo assinado hoje. Paulo Francis, será que vai ser possível a paz agora, depois de tanto ódio, de tantos anos de guerra? Esse fim de século é o mais emocionante desde o século XVIII, quando houve a Revolução Francesa. Pensa bem, acabou o Muro de Berlim, acabou o Império Soviético e agora nós temos esta coisa que ninguém imaginava possível. Uma tentativa de paz entre Israel e Palestina que querem ocupar, afinal, o mesmo naco de terra. Esse aperto de mão histórico entre Yitzhak Rabin e Yasser Arafat foi profundamente emocionante. Os mais cínicos ficaram com lágrimas nos olhos. Talvez não deem nada, mas é uma tentativa simplesmente maravilhosa. Pelo visto, a única coisa que não tem jeito mesmo é a inflação brasileira. Lília. Quem sabe não é o contrário, né? Se até árabes e israelenses fazem uma tentativa de acordo de paz, quem sabe a inflação brasileira também não tem chance aí de sucesso, né? Ou de acabar, pelo menos. Quem sabe a inflação brasileira também não tem jeito. São Paulo faz amanhã um grande show em homenagem ao cantor Raul Seixas. O Som Brasil da Rede Globo começa às 7h30 da noite no estádio do Pacaembu. E tem Débora Blando, Alceu Valença, Grupo Ira, RPM e muito mais. Do Pacaembu ao vivo, a repórter Evan Sack acompanha o ensaio e conta pra gente como está agora esse ensaio pro show de amanhã. Evan, boa noite. Boa noite, bem, vai ser um show bastante diversificado. O ensaio aqui no Pacaembu ainda vai longe. Nesse momento, quem está no palco ensaiando é a Adriana Calcanhoto. E atenção que eu vou dar os nomes das feras que participam da festa de amanhã em homenagem a Raul Seixas. Débora Blando, Alceu Valença, Gerry Adriane, Grupo Ira, Zezé de Camargo e Luciano, Leandro Leonardo, Barão Vermelho, RPM e Christian Ralph. Cantando músicas de Raul Seixas, esses artistas vão ajudar as obras assistenciais da Prefeitura de São Paulo. Quem vier assistir também vai estar ajudando. Para entrar é só trazer uma lata de leite em pó ou um agasalho. Evan Sack, de São Paulo. Sai a lista das estrelas mais ricas do mundo. Tem uma brasileira no meio. Flagrantes maravilhosos do corpo em movimento. Um festival reúne imagens incríveis da arte de dançar.
Você vai ver essas imagens incríveis daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Brasília com muito sol amanhã. O Estadão acaba de reformular graficamente todos os seus cadernos e suplementos. Todos. Ou seja, o Estadão apresenta agora, da primeira à última página, um padrão visual que você só vai encontrar em Jornal do Primeiro Mundo. Agora, se você anda lendo o outro jornal, não sei, tu tá caidão, né? Tá pensando assim, por que o outro jornal também não faz essas inovações? Não fica assim, não. Olha só, em casos assim como o seu, de depressão, que você tá deprimido, né? De baixo astral, eu tenho uma solução. Liga pra gente. Aqui você vai encontrar um ombro amigo. Você vai ver, o mundo é bom. A felicidade existe. Me dê a mão, sai dessa. Sai dessa. Quem disse que você não pode ser inteligente e bonito ao mesmo tempo? Estadão é muito mais jornal. A Fotótica tem um recado urgente. Agora você já pode ter telemensagem. Venha ver uma demonstração de como telemensagem funciona. Visitando qualquer Fotótica dos shoppings, você já pode sair com pager igualzinho a esse aqui. Fique ligado 24 horas por dia com seus negócios e sua família. Telemensagem é na Fotótica. Chegou a hora de você ter o seu. Um cachorro pode ser enganado por um ladrão. Um vigia também pode ser enganado por um ladrão. Mas não se pode enganar a Teleatlantic. Teleatlantic, monitoria de alarmes 24 horas. Agora, a Gradiente vai colocar a Mitsubishi em seu devido lugar. Na garagem da sua casa. É só comprar um dos televisores da Gradiente que você concorre a uma picape Mitsubishi L200. Participe dessa promoção e deixe tudo no seu devido lugar. A Gradiente na sala e a Mitsubishi na garagem. Futebol 93, eliminatórias da Copa do Mundo. A nossa seleção decidindo sua classificação para a Copa 94. Brasil e Uruguai. Na Globo, você confere as jogadas em cima do lance. Câmeras exclusivas por todo o campo, mostrando o jogo em todos os detalhes. Narração Galvão Bueno, comentários Arnaldo César Coelho e do Rei Pelé. Brasil e Uruguai, ao vivo, direto do Maracanã. Domingo, dia 19. Futebol 93. Oferecimento Raider. Felicidade é dar férias para seus pés. Chevrolet. Conheça a linha 94. Kaiser. Uma grande cerveja. Coca-Cola. Patrocinador oficial da Seleção Brasileira. E Itaú, sempre perto, atendendo você. Assalto espetacular agora à noite em São Paulo. 15 ladrões armados com metralhadoras usam 2 caminhões, um ônibus e 3 carros de passeio roubados para assaltar um carro forte. O assalto foi em São Miguel Paulista, zona leste da cidade. 15 ladrões agiram ao mesmo tempo em várias ruas, onde dominaram os motoristas dos caminhões, do ônibus e de 3 automóveis. Com esses veículos, cercaram o carro forte da empresa Protege. Usando armas militares, obrigaram os guardas a se render e levaram mais de 35 milhões de cruzeiros reais. Uma lista de dar inveja, a lista dos artistas mais ricos do mundo. Uma brasileira está entre eles, acima, bem acima de alguns monstros sagrados do cinema e da música. A pesquisa é da revista americana Forbes. Veja só a dança dos milhões. A de TV americana Oprah Winfrey é a primeira da lista. A fortuna dela é de 98 milhões de dólares, quase 10 bilhões de cruzeiros reais. Em segundo lugar está o diretor de cinema e pai de ET e dos dinossauros, Steven Spielberg, com 72 milhões de dólares, mais de 7 bilhões de cruzeiros reais. O comediante Bill Cosby é o terceiro do listão dos milionários, 66 milhões, cerca de 6 bilhões e 600 milhões de cruzeiros reais. O único nome brasileiro entre os 40 mais ricos da Forbes é o da apresentadora Xuxa. Ela deixa para trás respeitáveis campeões de bilheteria
como Harrison Ford, Clint Eastwood, Dustin Hoffman, Michael Douglas e até o ex-Beatle Paul McCartney. De um jeito ou de outro, todo mundo dança, muda o sotaque, muda o passo, muda até o ritmo, mas a dança é universal. Em São Paulo, uma oportunidade rara, um festival de filmes sobre dança. Maurício Kubrusli mergulhou de cabeça nas imagens. Quando a gente assiste a um espetáculo muito bom, desses que a gente gosta logo no comecinho, quase sempre dá vontade de participar também. Subir no palco, entrar aqui na telinha ou na telona do cinema. Ainda mais se o espetáculo é de dança. Todo mundo quer chegar o mais perto possível, para não perder nenhum detalhe. É dança, sim. Coreografia inventada pelo francês Daniel Laurier. Se chama Waterproof, a prova d'água. É apenas uma das estrelas da mostra Gradiente de Dança. São mais de 60 filmes. A mostra começa em São Paulo e depois acontece também em Belo Horizonte, Curitiba, Vitória e no Rio. Com revelações como essa. A descoberta de que uma piscina é um espaço perfeito para inaugurar movimentos, formas inéditas, surpresas submersas. Ainda não acabamos de inventar tudo o que pode um corpo mergulhado dentro d'água. Dança líquida. Não dá vontade, pelo menos, de assistir? Dá, né? Uma boa noite para você e até amanhã. Jornal da Globo. Oferecimento Forestier, o clássico de corpo e alma. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Feliz aniversário, Wanda June.